Método moderno. Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Eu sou o professor Netinho Reis, aqui é a professora Josefina Oliveira comigo em mais uma edição do Última Palavra, professora Josefina. Vamos fazer história, hein? Tudo bem, professora? Tudo bom, professor? Tudo bom, turma? Mais uma vez nós estamos aqui para desejar para vocês uma excelente prova. É isso aí, uma excelente prova desse domingo que se inicia aqui, são por volta de umas 9 horas, né, professora? Isso. E mais tarde você vai estar fazendo as provas aí da UEMA. Estamos aqui para dar as orientações devidas dessas disciplinas. Professora, como é que é a prova de português, hein? Algumas dicas de última hora, né, professor? Dicas de última hora. Última palavra. Última palavra. Última palavra. Professor, eu acredito que a prova de língua portuguesa será uma prova muito tranquila para os nossos alunos. Nossos alunos enfrentaram uma prova do Enem, uma batalha, né? Rojão de texto. Rojão de texto, situações bastante cansativas comparado com a quantidade de questões da UEMA. Nós temos aí uma tranquilidade para a prova de hoje. É maior, a prova de matemática deve vir também num ritmo parecido com a prova do Enem, mas um pouco mais conteudista. A prova do Enem teve mais raciocínio, mais capacidade de leitura e a boa manipulação de uma matemática elementar. Na prova da UEMA, professora, deve aparecer muita matemática básica. Eu acredito que das 8 questões, 3 questões são de matemática básica. Ora, se de 8, 3 são de matemática básica, aí nós já temos um probleminha de matemática básica que pode aparecer na prova, já apareceu diversas vezes. Essas 3 questões de matemática básica dentro da prova de matemática, que são 8 questões, equivale a quantos por cento? Tirar o percentual. Para tirar o percentual, o que você faz? Pega a parte 3 e divide pelo todo 8. Você vai dividir e vai ter porcentagem. Eu faria a regra de 3%. A velha e boa regra de 3 resolve com certeza. Se 8 é 100%, então 3 equivale a quantos por cento? O certo é que o final vai dar a porcentagem, dando exatamente os 3 dividido pelas 8 questões. 3 sobre 8. Lembrando também que isso pode aparecer de uma maneira charmosa abordando a probabilidade. A probabilidade de ocorrer um evento é o número de casos favoráveis ao evento dividido pelo número de casos possíveis de ocorrência daquele experimento. Então, parte sobre o todo ou favoráveis sobre possíveis é também trabalhado na probabilidade. Isso é tal e pode aparecer na prova. Na prova de língua portuguesa, nós temos aí 3 grandes obras solicitadas na prova, né? O Mulato, de Luiz de Oliveira, certo? Nós temos aí o Poema Sujo, o grande poeta Ferreira Goulart, eu considero o poeta. O poeta. E o Poema Sujo, para mim, é a melhor referência que nós temos aí de Ferreira Goulart, uma história realmente fantástica, representada em poesia. E temos aí a Capital Federal, de Arthur Azevedo. Então, são grandes obras falando da nossa cidade maravilhosa, fazendo referência à nossa cidade, as duas primeiras, né? E a Capital Federal aí fazendo referência ao autor maranhense, mas fazendo referência aí à Capital Federal, no caso Rio de Janeiro. Certo. Professora, e o professor Jordel trabalhou isso direitinho com nossos alunos. Com certeza nossos alunos estão preparados. Estão preparados, professor, graças a Deus. Se Deus quiser. Basicamente, a prova de língua portuguesa ela virá associada às 3 obras, né? Todo o conteúdo básico que será trabalhado será em cima dessas obras. Conteúdo mesmo de gramática, a parte interpretativa e a parte de literatura. Normalmente a UEMA ela faz uma prova bem coesa, uma prova bem explorada mesmo no aspecto das obras, associado com os aspectos linguísticos. Eu tenho certeza que nossos alunos vão fazer com muita tranquilidade. Com certeza. Nós temos na matemática, como eu havia falado, matemática básica, e dentro da matemática básica, professora, nós temos um conteúdo que eu acho que vai aparecer na prova. Mínimo múltiplo comum. Um probleminha básico, simples. É o MMC, né? É o MMC. O mínimo múltiplo comum aparece em problemas em que você tem fenômenos periódicos. Esses fenômenos eles ocorrem juntos, simultaneamente, num determinado momento, e ele pergunta quando é que eles voltarão a ocorrer juntos, quando é que ocorrerá uma nova simultaneidade. Fica ligado que esse tipo de problema é um problema que se resolve com mínimo múltiplo comum. Temos também um probleminha com máximo divisor comum, que é dividir grupos em partes iguais sem que haja sobras.
E aí ele pede o máximo possível de elementos em cada grupo, ou a quantidade mínima de grupos obtidos nessa divisão. Bom, uma situação interessante que a senhora pode não estar entendendo aqui, me olhando com este olhar meio saturniano, mas o nosso aluno foi orientado para isso, ele com certeza... Não, professor, é porque quando você está falando aí, eu estou me lembrando dos meus professores também falando alguma coisa sobre isso. Você não lembra? Lembro alguma coisa. E na prova de português, o que mais pode aparecer assim que o aluno tenha que ficar atento, se tem algumas coisinhas muito peculiares na prova da UEMA especificamente? Olha, normalmente a prova da UEMA, ela faz um trabalho em relação às variações linguísticas, né? Com certeza aí nós vamos ter algumas situações de variações linguísticas, a probabilidade de aparecer, figuras de linguagem exploradas principalmente a partir das obras, né? O reconhecimento dessas figuras a partir das estruturas, principalmente da poesia de Ferreira Goulart. Há essa possibilidade, é bom ficarem atentos na questão, por exemplo, de ambiguidade, né? Situações de polissemia, que também o UEMA gosta de trabalhar com textos mistos, né? Com linguagem verbal e não verbal, associando aí a presença de charges ou então de tirinhas, gosta muito das tirinhas do Garfield, gosta muito das tirinhas do H, e exploram as... Talvez nessa questão da variação linguística pode aparecer o nosso querido Luiz Gonzaga. Não foi explorado não no Enem. Foi explorado no Enem. Mas no Enem me parece que em alguma prova apareceu em algum momento o Luiz Gonzaga. Não, mas na prova de linguagens não. Não, na prova de linguagens não, né? Agora, às vezes a UEMA explora essa parte de variações linguísticas utilizando as tirinhas do Chico Bento. Ah, do Chico Bento, interessante, tá aí. Uma boa dica, o Chico Bento. Outra coisa que eu queria falar da matemática é a análise combinatória. Na análise combinatória eu até falei para os alunos que pode aparecer a palavra UEMA e de quantas maneiras eu posso organizar as letras da palavra UEMA. Interessante porque são os anagramas de uma palavra, são as palavras que eu posso obter com significado ou não, mudando, permutando a posição dessas letras. E aí o que eu faço? Eu faço a permutação daquela quantidade de letras. Mas o procedimento é fácil, né, professor? É fácil, tranquilo. O EMA tem quantas letras, professora? 4 letras. Você faz 4 fatorial. E 4 fatorial o que é? É multiplicar o 4 por 3, por 2, por 1, pegar o 4 e multiplicar pelos seus antecessores naturais até chegar à unidade. Então é fácil. Isso daqui vai dar quanto? 24. O detalhe, professora, é quando aparece uma questão com uma palavrinha que apresenta letras repetidas. Eu costumo usar a palavra Botafogo. Botafogo porque é um time que não traz preocupação a ninguém. É um time simpático. Um abraço aí pro doutor Adilson Balata, que é botafoguense. E para o meu amado irmão. É verdade. O amado irmão, meu amado cunhado, Romualdo, deve estar aí acompanhando. Botafogo, tem letra repetida? Tem quantas letras repetidas? Temos aí... Quantas letras repetidas? Repete 3 vezes. Exatamente, a professora Josefina é esperta. Tem o O que se repete 3 vezes. Então são quantas letras ao todo? São 8 letras. Botafogo tem 8 letras. Você pode contar com o método caseiro do dedo esticado. 1, 2, 3, 4. 8 letras. Então você faz 8 fatorial e divide pelo fatorial das repetidas. Tem letra repetida? Tem. Quem é? O O. Então você pega e divide pelo fatorial das repetidas. O O aparece 3 vezes. Então divide por 3 fatorial. 8 fatorial 40.320. E aí você divide por 3 fatorial, que vai ser 6. Dividindo aí, você vai ficar com 6.720, acredito eu, não sei exatamente se vai dar. 40 dividido por 6 dá 6, 6 vezes 6, 36, 40, 42, 7, 7 sobe exatamente 6.700. Por que 8 fatorial deu esse valor todo aí, 40? É porque é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Nossos alunos sabem esse valor, 40.320. E o que mais, professora, que nós temos para falar para essa galera? Pelo menos a prova de hoje nós não temos a preocupação da redação, né? A redação vai ficar na segunda etapa. Então a prova de hoje é tarde, né, professor? Hoje é tarde, hoje é tarde. Já dizer amanhã, mas hoje é tarde. Certo, já confundindo aqui os horários. No caso, a prova de hoje é tarde, com certeza vai ser uma prova bem mais tranquila, porque você não tem aí o desespero do tempo, como vocês vivenciaram no período da prova do Enem, né?
Mas o desafio aí é fazer mesmo a diferença. Fechem a prova, trabalhem as 8 questões com atenção, não são questões difíceis, são questões que exigem de vocês uma observação dos aspectos estruturais do texto, dos aspectos semânticos do texto. Possível, professor, que apareçam questões observando aí a questão da coesão e da coerência, elementos coesivos, coesão anafórica, coesão catafórica, certo? A coesão anafórica faz referência a um termo que já foi mencionado, a coesão catafórica, faz referência a um termo que ainda vai ser mencionado, a anafórica faz referência a um termo que já foi mencionado. Na leitura, nós sempre estamos fazendo esse movimento do que já foi dito e do que ainda vai ser dito. Então, trabalhar estruturas gramaticais como pronomes, como verbos, né, como advérbios, certo? Estabelece esses movimentos dentro do próprio texto. Bom, tá? Nossos alunos estão preparados para isso? Estamos. Com certeza. Olha, uma coisa na matemática que pode aparecer, pessoal, lei dos senos e lei dos cossenos, dá uma revisada, vê uma aplicação da lei dos senos, da lei dos cossenos. Professor, eu não gosto de psicologismo, eu sou daquele tipo, sou daquela época, não tanto assim, eu sou daquele tipo que acredita que até o último minuto, o aluno dando uma olhada no livro, no resumo que ele mesmo fez, ele pode conseguir uma questão. Então eu digo para você, você quer acertar uma questão, olha, lei dos senos e lei dos cossenos é prato cheio, dá uma olhada na formulazinha, dá uma olhada numa aplicação direta, porque pode aparecer na prova. Às vezes você só escrevendo, lembrando das regrinhas, escrevendo no papel. Já é uma coisa. Por exemplo, na parte de geometria, que é um conteúdo que cai muito, de geometria plana e geometria espacial, das 8, uma deve ser de geometria plana, uma de geometria espacial, revisar as fórmulas de volume de paralelepípedo, de cubo, volume de cilindro, de cone, de esfera, é fundamental. As áreas de figuras planas, como triângulo, retângulo, a área de trapézio. A área do trapézio é base maior, mas base menor dividido por 2 vezes a altura. Cuidado com a base média de um trapézio. Quem é a base média do trapézio? É a semissoma das bases. Base maior mais base menor dividido por 2. Existe um segmento, professor, que me veio à mente agora, pode ter sido um lampejo de inspiração divina. E veja, meus amiguinhos, tem um segmento chamado mediana de Euler, que é um segmento determinado sobre a base média, na interseção da base média com as diagonais do trapézio. Este segmento é a semidiferença das bases. É base maior menos base menor dividido por 2. Mediana de Euler. Esse nome talvez não seja explorado, mas é possível aparecer. Já apareceu na UEMA, mediana de Euler. Fique atento, claro, com uma contextualizaçãozinha bem especial por baixo. Professor, é isso, né? Com certeza. Turma, eu acredito mesmo que a prova será uma prova para vencedores, né? Uma prova bem... Para alunos destemidos. Com certeza, destemidos. É a questão, por exemplo, de você já ter uma quantidade menor de questões para resolver, dá para você uma certa tranquilidade, para conseguir fazer com um pouco mais de calma cada questão, não tem o desespero do tempo, que leva você a uma situação de ansiedade muito grande, né? Então realmente requer atenção, certo? Lembrando de alguns detalhes, nós fizemos uma revisão bem tranquila, né? Tivemos considerações de alguns aspectos gramaticais que a UEMA poderá explorar, mas nada muito complicado que não tenham condições de trabalhar com tranquilidade. A prova vai ser tranquila. A prova vai ser tranquila. Nós estamos aguardando isso. Nossos alunos estão preparados para enfrentar provas mais difíceis. Eu não acredito numa prova também tão conteudista, já não é mais a característica da prova. A prova já mudou bastante, ela já tem essa veia um pouco mais do Enem, né? Já busca essas situações interpretativas, né? Exatamente. E você está preparado, você se preparou para o Enem, estudou com a nossa equipe, tenha segurança, porque a nossa equipe preparou bem você para enfrentar também outras provas aqui no Maranhão e Brasil afora. Tá? É isso, pessoal. Essas são as nossas palavras. Com certeza você vai ter um grande desempenho nessa prova. E tenham fé, tranquilidade e que Deus os abençoe. Nós aguardamos vocês
que fizeram o curso do Enem conosco. Dia 14? Dia 14 do nosso grande encontro lá no sítio. Dia 14, hein, galera? Tá bom? A partir das 8 horas. A partir das 8 horas, o café da manhã. Quem quiser chegar um pouco mais cedo para ajudar a organizar? É bom. É bom porque eu vou precisar de ajuda. Olha lá, tá certo? Gente, um grande abraço do fundo do coração. Felicidade para vocês. Sucesso. Deus os abençoe. Turma, com certeza até o dia 14. Certo? Eu tenho certeza que vocês vão enfrentar essa prova hoje à tarde com muita tranquilidade. Certo? Deus acompanhe vocês, Deus ilumine vocês. Tá? Um grande abraço. Tchau, gente. Experiência e ensino de maneira inteligente. Palavras